Deus e meu Pai, nesse momento nós entramos em oração na Tua presença. Nós agradecemos ao Senhor por mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos aqui em Tua casa, em Tua presença, buscando a Tua face, buscando a Tua direção, buscando a Tua palavra. Senhor, perdoa nossos erros e falhas, perdoa o que falamos, pensamos, fizemos, que porventura entristeceu o Senhor, desagradou o Teu Espírito Santo. Senhor, nos perdoa, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, nos lava com Teu sangue. Senhor, passa do Teu sangue agora sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Senhor, nos purifica com Teu sangue. Que nada impeça o Senhor de agir nesse lugar, de se manifestar em nosso meio. Estamos aqui reunidos em Teu nome, estamos aqui, meu Deus, com o único propósito de buscá-lo, de ouvi-lo. Precisamos que fale conosco, precisamos, meu Deus, que através da Sua palavra o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento e nos dê visão, nos dê discernimento, nos ajude a ver o que não estamos vendo, nos ajude, meu Deus, olhar além do que os nossos olhos naturais conseguem ver. Queremos ser norteados e conduzidos pela Sua palavra. Sabemos, meu Deus, que quando a Tua palavra nos dirige, a Tua palavra nos conduz, a nossa vida prospera, a nossa vida caminha. Então, eu peço, meu Deus, fala conosco e nos dê mente para entender, coração para receber a Tua palavra, Senhor. Que ninguém saia desta reunião mesmo. Eu entrego esse trabalho nas Tuas mãos. Eu consagro a Ti, Senhor, esse culto, essa reunião, a vida de cada pessoa que está aqui. E eu repreendo tudo que queira atrapalhar o culto, a reunião. Eu repreendo agora. Eu repreendo agora tudo que queira atrapalhar esta reunião. Em o nome do Senhor Jesus, todo peso, opressão, distrações, em nome do Senhor Jesus, toda seta demoníaca, eu repreendo agora, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, seca esse lugar de anjos, derrama a Tua unção nesse lugar. Derrama o Teu poder aqui, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, se faça presente, porque a razão de estarmos aqui é o Senhor, meu Deus. Eu entrego tudo e todos nas Tuas mãos e tomo posse de um trabalho poderoso, uma reunião poderosa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito, que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2021. Diga: as bênçãos repousam e descansam sobre a minha cabeça, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas 5, a partir do versículo 1. Que diz assim, ó. Certo dia, Lucas 5, 1. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto,
vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Muito bem. O que nós vemos aqui? Homens que viviam da pesca, eram profissionais da área, entendiam do assunto, sabiam como exercer essa profissão, trabalhavam já, certamente, há muito tempo nesta área, mas naquele dia, naquela noite, não conseguiram obter resultado algum, mostrando que não é a experiência, não é o conhecimento, não é o quanto eu entendo sobre algo que vai me assegurar, me garantir sucesso naquilo que eu faço. Esses homens eram profissionais, esses homens viviam da pesca, esses homens entendiam do assunto. Mas naquele dia, embora tenham, como Pedro disse, se esforçado uma noite inteira, não foi falta de esforço, não foi falta de trabalho. Trabalho havia, esforço havia, mas não houve, pelo menos naquele dia, resultado algum. Jesus chega, e no momento em que eles já estavam lavando as redes, ou seja, na cabeça deles, a situação, aquele dia já havia sido dado por eles como encerrado. Na cabeça deles, não adiantava mais insistir, porque já haviam insistido, já haviam lutado uma noite inteira. Então estavam cansados, estavam exaustos. Coloque-se você no lugar, né? Tenta você imaginar o nível de frustração desses homens. Quantas vezes lançaram as redes, né? E toda vez que puxavam na expectativa de ter pego algum peixe sequer, quando recolhiam as redes, viam que ela estava vazia. Então foi um dia decepcionante. Aquele dia tinha tudo para terminar com o pior dia de suas vidas até então. O pior dia de trabalho, de pescaria até então. Mas, como você pôde ver, terminou como o dia mais incrível, o dia mais surpreendente, de um resultado nunca antes obtido. No final, você pôde ler comigo que eles ficaram
perplexos, quer dizer, maravilhados, porque eles nunca tinham visto e vivido algo semelhante. Em todos os anos de profissão, nunca pegaram tanto peixe de uma vez e numa única vez que lançaram as redes, pegaram tal quantidade de peixes que a Bíblia diz que as redes começaram a rasgar-se, quer dizer, eles não estavam acostumados, nem preparados para uma pesca daquela proporção, nem mesmo os barcos, porque um não comportou, chamaram, pediram ajuda aos seus companheiros, e 2 barcos quase que não comportaram tal quantidade de peixe. Os barcos começaram a afundar, diz a Bíblia. Então, quer dizer, começou a entrar água, era muito peixe, pesou de forma a começar a afundar os barcos. Então, quando eles viram aquilo, o Pedro, por exemplo, né, tá aqui, ó, ou quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Então eu gosto de destacar esta parte do texto, né, para mostrar que Deus age na nossa vida, não porque merecemos, mas porque cremos, né? Ele não nos trata por merecimento, Ele age na nossa vida quando cremos. Deus responde fé. Não somos justificados por obras, mas por fé. Outro dia ainda a bispa disse isso. Nós somos salvos para boas obras. Não somos salvos por causa das nossas boas obras. Nenhuma boa obra pode nos salvar. Nenhuma boa obra. Então, isso é um alerta aí para quem acredita, né, que basta ser bom às pessoas, praticar a caridade, ajudar o próximo. Isso é um mandamento, né? É um mandamento, amar o próximo como a si mesmo, né? Só que isso não é o suficiente, não é o bastante. A Bíblia fala de um homem, por exemplo, que era justo, piedoso, que praticava, né, o bem, que ajudava pessoas, que dava suas esmolas. Esse homem era Cornélio, mas ele não era salvo, apesar de ser um homem que temia Deus, um homem justo, um homem que fazia o bem, mas ele não temia Deus. Ele não temia Deus, mas ao ver a sede, a fome desse homem, Deus deu a ele uma visão, e nessa visão o Senhor o dirigiu a ir em busca de Pedro, que por sua vez também teve lá uma visão para quebrar um paradigma, porque até então ele achava que a salvação era para os judeus, não para os gentios, e Cornélio era um gentio, era um italiano, não era judeu. E nessa visão o Senhor o levou a romper essa barreira, romper com esse paradigma. E ele então foi e pregou o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho, as boas novas do Evangelho, a Cornélio, que creu, com toda a sua família creu, foram salvos, foram batizados no Espírito Santo, né? Então, para Cornélio ser salvo, ele teve que ouvir as boas novas do Evangelho de Jesus, para então crer e ser salvo. Então, em nenhum outro nome há salvação, diz a Bíblia. Ninguém vai a Deus senão por intermédio do seu Filho Jesus. Então, o caminho que leva a Deus é Jesus. Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Então,
Isso é importante dizer, porque há pessoas que apenas conhecem a face, uma das faces de Cristo, que é a face do boi, né? E é excelente no tocante a servir, ajudar o próximo, né? Praticar o bem, caridade. Só que isso não é tudo. Nós precisamos crer em Jesus. Nós precisamos crer no Senhor Jesus. Nós somos salvos, sim, para boas obras, mas não somos salvos por causa de boas obras. Nenhuma boa obra pode me salvar. Mas crer em Jesus, confessar Jesus como meu Senhor e Salvador e me submeter a Ele, isso sim vai fazer com que eu seja salvo, com que eu seja justificado. Então, quando Pedro viu isso, ele caiu prostrado diante de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Quer dizer, a sua condição de pecado, essa consciência de um homem pecador, só veio depois dele ter experimentado o poder sobrenatural do Senhor. Então observe que ele tinha falhas, tinha erros, né? E precisou até tornar-se a pessoa que Deus queria que ele fosse, né? Para cumprir na vida dele o seu plano, o seu propósito. Pedro teve que ser desenvolvido, Pedro teve que crescer, amadurecer, Pedro teve que romper com muitas coisas. Mas naquele momento, quando ele permitiu que a palavra o dirigisse, quando ele creu na palavra, ele tão somente creu na palavra, isso deu condições ao Senhor de realizar essa obra incrível. A fé na palavra, a obediência à palavra, os levou a viver um resultado que eles nunca tinham vivido. Então, não, eu não estou dizendo aqui que você não tem que mudar, porque a Bíblia diz, né, que os pecados, as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o Senhor. Mas fato é aqui que sequer tinha consciência de que era um pecador. Ele não tinha muita consciência de si mesmo. Essa consciência veio depois de ter experimentado o poder sobrenatural do Senhor. Então eu tenho que saber, eu tenho que ter consciência dos meus erros, você tem que ter consciência dos seus erros, você precisa admiti-los, porque só então irá trabalhar para mudar, só então haverá arrependimento. Como é que eu vou me arrepender de algo que eu sequer reconheço? Eu tenho que reconhecer que eu sou um pecador para ser salvo, né? Esse reconhecimento é necessário, essa consciência de quem eu realmente sou, né? De que eu sou um perdido sem o Senhor, um condenado sem o Senhor. Essa consciência precisa existir. Mas muitos são muito mais conscientes da sua natureza pecaminosa do que da natureza divina, do que da natureza de Deus. Muitos têm muito mais consciência dos seus erros, das suas falhas, do que consciência da natureza de Deus, né? Então eu preciso, inclusive, me concentrar em Deus, na natureza de Deus, e não nos meus erros. Observe que a falta dessa consciência dos seus erros, do seu pecado, permitiu que ele agisse a sua fé sem nenhum bloqueio, sem nenhum paradigma. As duas pessoas que surpreenderam Jesus com a sua fé foram a mulher cananeia e o centurião.
Então, esses dois chamaram a atenção do Senhor Jesus por sua fé. E não eram judeus, quer dizer, não eram da religião judaica, então não eram pessoas ali que sabiam muito a respeito da lei, então não tinham bloqueios. Foram a Jesus porque ouviram falar do que Jesus fazia e crendo no seu poder, reconhecendo a autoridade dele, buscaram a ele e viveram os seus milagres. Então, não tinham bloqueios, apenas colocaram dentro deles que Jesus poderia, no caso a mulher cananeia, ela colocou dentro dela que Jesus poderia curar a sua filha, libertar a sua filha endemoniada. E ela se concentrou nisso. Ela se concentrou nisso. O centurião romano, a mesma coisa. Ele reconheceu a autoridade de Jesus sobre a enfermidade, sobre a doença, e ele foi dessa maneira, dizendo ao Senhor: eu sou um homem de autoridade, e quando eu dou uma ordem, quando eu digo a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem. Então basta uma palavra tua, Senhor. Eu reconheço a tua autoridade sobre as doenças, sobre a enfermidade, e uma palavra tua vai resolver o meu problema, aliás, o problema do meu servo. Então esses dois que não praticavam a religião, que pouco conhecimento tinham acerca da lei, mas que simplesmente creram, chamaram a atenção do Senhor e viveram os seus milagres. Então o que eu quero mostrar para você é que muitas vezes a pessoa, tão consciente dos seus erros, das suas falhas, cria dentro dela mesma um bloqueio, né? Quando ela olha demais para si mesma, ela tem essa reação que o Pedro teve: afasta-te de mim, Senhor, não sou digno, não sou merecedor. Peraí, você não é merecedor, mas já está vivendo o sobrenatural. Está entendendo? Essa consciência apenas da sua natureza, ela não é benéfica. Eu preciso saber que eu sou um perdido, mas que existe uma saída, uma solução. Eu preciso reconhecer que eu sou um perdido, mas eu preciso reconhecer também, né, que existe um Salvador, um Pai amoroso, um Pai bondoso, que existe um Deus que por amor entregou o seu Filho, e a partir do momento que eu creio nele, eu sou justificado. A partir do momento que uma pessoa crê em Jesus, o Senhor já não vê a pessoa, vê o Senhor Jesus, vê o seu Filho. Entende isso? É como se o Filho ocupasse o meu lugar, como de fato ele ocupou. Então, quando eu creio em Jesus, eu confesso a minha fé nele, Deus já não me enxerga, ele enxerga Cristo. Ele enxerga Cristo. Nós precisamos entender sobre isso, porque essa consciência culpada, essa consciência do pecado, faz as pessoas terem essa reação negativa, né? De se afastarem, de manterem distância. Não, eu não sou digno, eu não sou merecedor. Mas observe que ele não tinha mudado nada, né? Ele tinha muita coisa para ser trabalhada, ele tinha muitas mudanças para efetuar, mas todas as falhas que ele tinha não foram impedimento para ele viver o sobrenatural, porque ele recebeu uma direção do Senhor, e ele creu, e ele obedeceu, ele fez o que o Senhor o impulsionou a fazer. Entende? Ele creu na palavra.
Ele se submeteu. E ele viveu algo estrondoso, fora do comum, que deixou ele e seus companheiros maravilhados, perplexos. Então não fazia sentido essa reação após ter vivido uma experiência gloriosa. Afasta-te de mim, Senhor, eu não sou pecador. Sabe aquela síndrome do baixo merecimento? A pessoa que está concentrada demais nela mesma tende a pensar dessa forma: eu não mereço, eu não sou digno. E ela, às vezes, abre mão das suas próprias bênçãos e tem atitudes de autossabotagem, como que eu não posso viver isso, eu não mereço isso. Não, Senhor, afasta de mim, eu não mereço, eu não sou digno disso. Só que o Senhor não trabalha assim. Ele não trabalha por merecimento, ele trabalha por fé. Ele responde fé. Ele responde fé. Então, o Senhor disse assim para ele, Jesus disse a Simão: não tenha medo, Simão. Não tenha medo. O Senhor o tranquilizou, o Senhor deixou claro que os pecados daquele homem não eram um problema, porque ele é a solução para o pecado. Então talvez você está aí, e muitas vezes se privando, deixando de viver experiências gloriosas com o Senhor, porque de alguma forma o diabo o aprisionou, dentro desta mentalidade, dessa consciência culpada. Talvez você está aí mantendo distância, porque está olhando demais para si mesmo, e tem dentro de você que você não é digno, que você não merece, que não é para você. Mas se você fizer o que Pedro fez, o que Pedro fez? Quando ele recebeu uma palavra, ele recebeu uma direção, ele se esvaziou, ele se quebrantou. Quando o Senhor disse para ele: vá para águas profundas e lance a rede novamente, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos ele disse: lancem as redes para a pesca. O Pedro respondeu assim: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Aí tem um ponto final. Mas essa frase já nos dá a entender que ele tinha muitos argumentos dentro dele. Senhor, mestre, nós nos esforçamos a noite inteira, como quem diz, não faz sentido, após tantas tentativas, tanta insistência, voltar ao mar e fazer de novo. Nós já fizemos tudo. Nós já fizemos tudo o que tínhamos que fazer. Não foi falta de trabalho, não foi falta de esforço. E realmente não foi. Faltava a direção certa. Faltava eles terem a direção correta que vem do Senhor Jesus. Faltava o direcionamento correto. Faltava a bênção do Senhor. Porque observe que no mesmo lago, no mesmo mar, com o mesmo barco e com as mesmas redes, que nem eram apropriadas para o tamanho da bênção que o Senhor daria a eles, mas com as mesmas ferramentas, no mesmo lugar, eles viveram o que eles obteram o que eles não tinham obtido uma noite inteira. Então, não é o lugar, não é o ramo, tem gente que sempre pende para essa linha, eu tenho que mudar de emprego, mudar de ramo, porque está difícil aqui, eu acho que é o lugar, é o ponto, é o ramo. Não, é a bênção do Senhor,
que faz toda a diferença. É a bênção do Senhor, diz a Bíblia, que enriquece, não acrescenta dores, que faz a diferença, né? O que faz a diferença é eu estar sob a direção do Senhor, eu agir a minha fé com base na palavra. Isso é o que faz a diferença. Então, ele tinha muitos argumentos, ele poderia ter dito mais coisas. Senhor, nós nos esforçamos a noite inteira. Senhor, nós já lavamos as redes. Senhor, nós estamos cansados. Senhor, nós somos do ramo, Senhor, nós entendemos de pé. Senhor, nós trabalhamos nesta área já há muito tempo. Então, assim, eu entendo do que eu faço. Sabe, o Pedro podia ter se valido ali de muitos argumentos, de muitas razões. Ele poderia ter dado muitas desculpas e justificativas para não fazer o que o Senhor estava dirigindo a fazer. Não fazia sentido, e esse é um ponto importante. Muitas pessoas deixam de viver milagres porque não faz sentido, elas não compreendem o porquê, né? Mas por que eu tenho que fazer isso? Não, mas eu não vejo sentido nisso. Pois é, às vezes Deus nos impulsiona a fazer coisas que para a nossa mente não faz sentido. Da nossa cabeça, não tem razão, não tem porquê fazer aquilo. E por que ele faz isso? Porque ele quer obediência. Fazia algum sentido, depois de Abraão ter esperado por anos o Isaac, agora Deus vem e pede o Isaac? Aquilo foi um teste de obediência. Foi um teste de obediência. E por ele ter ouvido a primeira chamada, que era para obedecer, sacrificar o Isaac, obedecer uma ordem, ele pôde ouvir a segunda chamada do Senhor, que foi para dizer: agora eu sei que você me teme, e esteja certo de que eu o abençoarei. Esteja certo, Abraão, de que eu vou cumprir tudo que eu lhe prometi. Tem gente que nunca ouve a segunda chamada, porque na primeira chamada, que é para obedecer, para fazer algo que muitas vezes na sua cabeça não faz sentido, ele racionaliza, ele questiona, ele argumenta, ele se recusa a fazer, porque não vejo por que eu fazer isso, eu não vejo sentido nisso, eu não estou entendendo por que eu tenho que agir assim. Você não tem que entender, você tem que crer. Nosso papel não é entender, não é compreender. Lembre-se que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, e os seus caminhos não são os nossos caminhos. Entenda isso. Não busque entender, busque crer. Não queira entender, apenas creia, obedeça, e não se prive de viver o poder sobrenatural do Senhor. O Pedro começou ali querendo que, apresentar seus argumentos. Senhor, nós trabalhamos uma noite inteira, nós nos esforçamos uma noite inteira, mas porque és tu que está dizendo isto, eu vou lançar a rede. Ou seja, ele deu crédito à palavra. Naquele momento ele abriu mão dos seus argumentos, ele se quebrantou. Quebrantamento é quebra de argumentos. Ele se esvaziou, ele abriu mão do que ele pensava e também do que ele queria fazer. Porque para quem trabalhou uma noite inteira, se você costuma trabalhar à noite, chega de dia, você não quer outra coisa, né? Você quer deitar, você quer descansar. Então, para quem trabalhou uma noite inteira e o trabalho era pesado e ele estava cansado, e não só cansado, estava extremamente frustrado. Então, qual era a vontade do Pedro naquele momento? Esquecer aquele dia, ir para casa, deitar, e assim, esquecer que aquele dia existiu, porque dentro dele, aquele dia terminaria daquela forma, como o pior dia de suas vidas até então, o dia mais frustrante, mais decepcionante. Só que aí chega Jesus para reverter esse quadro, para mudar essa situação. Só que ele não faz isso sozinho, ele nos dá a oportunidade. O Senhor nos dá a oportunidade de transformar
né? Aquele dia terrível, frustrante, num dia de grande alegria, de grande realização. E essa grande realização se deu após o Pedro ouvir, crer e obedecer a palavra. Dar crédito à palavra. Entende? Crédito esse que ele deu após ter ouvido a pregação da palavra. Porque você pode ver comigo que Jesus estava ali sendo comprimido por uma multidão de todos os lados que tinha sede da palavra, que estava cercando ele para ouvir a palavra. E para que todos pudessem ouvir a palavra, ele entrou num dos barcos, o barco de Simão, pediu que Simão afastasse um pouco da praia, para que assim todos pudessem ouvir melhor. E o Simão, embora estivesse cansado, doido para ir em casa tomar um café, um banho e dormir, ele cedeu o seu barco como um púlpito para o Senhor Jesus. E ali, juntamente com a multidão, ele ouviu Jesus pregar. E a fé vem do ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, eu creio, inclusive, que se Jesus tivesse chegado ali, e já de cara, dito a Pedro, olha, vá novamente ao mar e lance novamente as redes, ele não teria dado crédito. Ele não teria dado crédito, mas por ele primeiro ter ouvido a palavra, a pregação despertou a fé, porque a palavra, a Bíblia mesmo diz, as Escrituras mesmo dizem que dela procedem bom ânimo e perseverança. A Bíblia está cheia de fé. A Bíblia está cheia de fé. Inclusive, quando você encontra uma pessoa desanimada, entregue, sem esperança, esteja certo disso, ela não está se envolvendo com a coisa certa. Ela não está ouvindo. Se está ouvindo a palavra, também está ouvindo outras vozes. Quando uma pessoa diz que está ouvindo a palavra, mas encontra-se sem esperança, desanimada, entregue às circunstâncias, isso é fato. Ela pode até estar ouvindo a palavra, mas ela não está retendo a palavra. Ela está ouvindo outras vozes e retendo outras vozes. Outras vozes, porque é impossível você começar a meditar na palavra, ler, ouvir, meditar na palavra e permanecer do mesmo jeito. É impossível, a palavra está cheia de fé. Quantas pessoas que quando chegam na igreja, chegam abatidas, chegam desanimadas, mas depois de terem ouvido a palavra, sua perspectiva muda, seus olhos se abrem, ela chega de um jeito, sai de outro, ela chega muitas vezes dando uma situação como perdida, aí ela ouve a palavra, e a visão em relação àquela situação já muda. Opa, não é assim, Deus pode mudar. Por isso que é tão importante você parar para ouvir a palavra, e mais, por isso que é muito importante você só ouvir a palavra, porque o que tem de gente entregue, desanimado, sem esperança, exatamente como Pedro, já dando tudo como perdido, acabado. O Pedro estava dando aquele dia como perdido, mas quantos que já estão dando esse ano como um ano perdido, um ano, sabe, que esse ano vai ser terrível, esse ano, mais um ano de pandemia, mais um ano que os meus sonhos serão interrompidos, serão engavetados, mais um ano, de perdas, de frustrações. Assim será se essa for sua fé, porque as pessoas que não estão dando ouvidos a essas vozes negativas, incrédulas e previsões negativas, mas estão ouvindo a palavra, meditando na palavra, retendo a palavra,
estão caminhando na contramão deste mundo. Enquanto tantos estão perdendo, enquanto tantos estão quebrando, há uma parte considerável aí de pessoas, uma porcentagem considerável de pessoas que tem crescido, que tem prosperado, porque estão se submetendo à palavra, estão debaixo de uma outra autoridade, não estão debaixo da autoridade desse mundo, entenderam que são cidadãos dos céus e caminham debaixo de outras leis, leis espirituais, né? Que se colocam debaixo do governo do Senhor, e aonde o Senhor governa, aonde o Senhor reina, tem vida, tem paz, tem prosperidade. A vida que Ele governa, a vida que Ele comanda, é uma vida abençoada. Inclusive, se a minha vida, a sua vida, não caminha bem, certamente é porque não estamos sendo dirigidos, comandados, governados pelo Senhor Jesus. Uma coisa eu me apresentar como cristão, uma coisa eu ter anos de igreja, uma coisa é eu estar ouvindo a palavra, outra coisa é eu estar alinhado à palavra, eu ter um pensamento bíblico, eu fazer o que a palavra diz. Tem muitos cristãos que até ouvem a palavra, mas não estão alinhados à palavra, até se apresentam como cristãos, mas não têm um pensamento bíblico, até conhecem a palavra, sabem o que está escrito e o que deve fazer, mas o que fazem, o que querem, o que acham, o que pensam, ou o que alguém pensa, é guiado por opiniões, é guiado por outras vozes. Então, não vive esse resultado estrondoso, poderoso, porque não é governado por Deus. Se permita ser governado, se permita ser dirigido pelo Senhor, se esvazie, faça como Pedro. Pedro tinha argumentos, Pedro podia ter dito muitas coisas ali para Jesus: estou cansado, estou exausto, estou frustrado, estou revoltado, estou indignado, não quero saber de mais nada, não quero ver ninguém mais. Sabe, eu creio que Pedro estava naquele dia, sabe aquele dia que você não quer ver ninguém, que você quer ir embora para casa, sabe aquele dia que você está frustrado, decepcionado, revoltado, você não quer ouvir mais nada. Aí vem o Senhor e diz: faz de novo, mas agora em águas profundas, vá para águas profundas e lança novamente a rede. Quer dizer, pede para ele fazer uma coisa que não fazia o menor sentido, mas daí, depois de ter ouvido a palavra, de ter ouvido os ensinamentos, a palavra entrou, a palavra despertou a fé, a palavra que ele ouviu, não sei dizer o que ele ouviu, né? Mas o que ele ouviu despertou a fé, mudou a visão, mudou a perspectiva, fez ele pensar diferente, fez ele crer diferente. Até então, ele estava certo de que aquele dia seria o pior dia. Talvez você está certo de que esse ano vai ser terrível, mas agora você está ouvindo a palavra e você pode tomar a decisão que Pedro tomou, de mudar essa visão, mudar essa cabeça, se esvaziar, se quebrantar, se submeter a Deus e dar seus passos de fé com base na palavra. O Senhor, quando impulsionou e lançar as redes novamente, Ele estava, em outras palavras, dizendo: não acabou, não vai terminar assim. Você não tem que aceitar esse resultado, você não tem que aceitar esse resultado. Você pode ter um resultado estrondoso, fora do comum, extraordinário, se você crer e me obedecer. E é o que o Senhor está dizendo a mim e a você nesse dia. Você pode ter um resultado que você nunca teve. Você pode viver o que você nunca viveu. Você pode experimentar o poder sobrenatural do Senhor, se tão somente crer, obedecer, se quebrantar, se esvaziar, né? Abrir mão desses argumentos, né? Porque olha a economia, olha a situação do tal país, tudo fechado, né? Quantas pessoas que o ano passado, né, em plena crise, pandemia, fecharam negócios grandiosos, prosperaram. Quantas pessoas
que o ano passado saíram do aluguel, compraram suas casas, trocaram o seu carro. Quer dizer, em nada foram afetados pelas circunstâncias, né? Tudo indicava que 2020 seria um ano terrível, como 2021 tem se apresentado. Mas nós cremos que esse é o ano das bênçãos de José. Nós cremos que as bênçãos declaradas a José, que foi a maior bênção, descansam sobre a nossa cabeça. Nós cremos que essas bênçãos descansam, repousam sobre nós. Que nós somos como José, árvore frutífera, que cresce de forma que os seus ramos ultrapassam os muros. Nós cremos que nós vamos ultrapassar marcos, limites, romper barreiras. Encha-se da palavra. Pedro se encheu da palavra. Pedro estava cheio de decepção, cheio de frustração, mas depois de ouvir a palavra, estava cheio de fé. Ele deu lugar à palavra. A decepção, a frustração deu lugar à esperança, deu lugar à fé. E ele agiu com base na palavra, e ele não se arrependeu. Ele viveu algo extraordinário. Você pode viver algo extraordinário, fora do comum. Deus quer nos surpreender. Eles ficaram maravilhados, perplexos, né? Eles foram surpreendidos. Eles nunca imaginaram pescar tal quantidade de peixes de uma única vez. Eles nunca imaginaram isso. Então esteja certo disso. Deus tem para nós, Deus tem para o seu povo o que nós nunca imaginamos. Como diz a Bíblia, né? O que olho não viu, ouvido não ouviu, mente alguma imaginou, é o que eu tenho preparado para você. Deus tem coisas grandiosas, poderosas preparadas. Faça como Pedro. Se esvazia, se humilha, se quebranta, dê seus passos de fé, vença aí paradigmas, rompa com bloqueios religiosos, liberte-se da consciência culpada, né? Eu preciso saber reconhecer os meus erros, mas também preciso reconhecer que existe um Deus que por intermédio do seu Filho já me justificou na cruz, e se eu creio nele, eu sou feito justiça de Deus. A partir do momento que eu creio nele, ele já não enxerga mais o Danilo, ele enxerga Cristo. Ele já não enxerga mais aquele homem pecador, ele enxerga Jesus Cristo. Então você precisa assumir o que já foi conquistado por Jesus na cruz. Liberte-se da culpa, da condenação, porque toda pessoa com consciência culpada tende a reagir dessa forma. Afasta-te de mim, Senhor. Eu não sou digno, eu não sou merecedor. Eu não sou digno. Eu não posso viver isso. Isso não é para mim. Quantas vezes encontramos pessoas assim: não, isso não é para mim, eu não sou digno, eu não mereço isso, eu sou um pecador, eu já cometi erros demais, eu sou um pecador. Mas Jesus veio para os perdidos, os pecadores, ele veio para os doentes, e o pecado é uma doença. Então ele está chamando por você: se volte para ele, se renda, se humilha, se quebranta, e deixa Deus fazer por você o que você sequer imaginou. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé, vamos falar com Deus nesse momento. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e tome posse dessa mensagem. Receba ela no seu espírito. Em nome de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui, talvez chegou frustrado, chegou decepcionado, desacreditado. Talvez, a exemplo de Pedro, você está aí, né, dando uma situação como definida, perdida, mas Deus, Ele faz isso, Ele trabalha para reverter as coisas, para mudar o cenário. Quando Jesus chegou, Ele encontrou homens decepcionados, que já tinham desistido, que estavam entregues, que se convenceram que tinha acabado, mas não tinha acabado.
O melhor ainda estava por vir. A melhor pescaria de suas vidas estava prestes a acontecer. Naquele dia de tanta decepção, de tanta frustração, eles estavam prestes a viver a melhor pescaria de suas vidas. Só ia depender deles. A oportunidade estava sendo dada a eles. Quando Jesus chegou ali, pregando a palavra, ensinando a palavra, falando a palavra, a oportunidade estava sendo concedida. Você está aí agora ouvindo a palavra, você está tendo a oportunidade de se levantar, de dar lugar à esperança, à fé. Talvez está aí cheio de argumentos, cheio de frustração, talvez está aí dominado por uma consciência culpada, pela síndrome do baixo merecimento. Não é para mim, eu não sou digno. Se esvazie de tudo isso, se liberte de tudo isso agora. Dê lugar à palavra, dê lugar à esperança, dê lugar à fé, em nome do Senhor Jesus. Deus pode e quer reverter as coisas. Deus pode fazer por mim e por você aquilo que sequer imaginamos, pensamos. Ele faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Ele é o Deus que surpreende. Todos ficaram surpresos, perplexos, maravilhados, e eu creio que é exatamente isso que vai acontecer na vida daquele que crê. Na vida daqueles que creem, algo grandioso, estrondoso vai acontecer. Algo fora do comum vai acontecer. Deus vai mostrar o seu poder sobrenatural. Creia nisso, encha-se de esperança e comece a dizer agora para você mesmo, para o mundo espiritual ouvir: eu estou me esvaziando. Começa a dizer para o Senhor: Senhor, minha visão está mudando, minha mente abriu, meus olhos foram abertos, minha mente está sendo renovada, minha perspectiva está mudando. Aliás, já mudou. Antes, Senhor, eu estava dando como perdido essa situação, mas agora eu creio que com os meus passos de fé, sob a tua palavra, isso vai ser completamente mudado, revertido, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro em favor de cada pessoa que está comigo aqui agora. Senhor, eu não sei como está essa pessoa internamente, talvez muito decepcionada, abatida, frustrada, mas a palavra está sendo pregada, a oportunidade está sendo dada. Nós podemos fazer uma escolha agora, a mesma escolha que Pedro fez, de se esvaziar, abrir mão de toda essa decepção, frustração, melancolia, chateação. Essa pessoa pode agora, meu Deus, se levantar inteiramente. Ela pode agora dar lugar à esperança. Deus, eu oro agora para que uma mudança interna aconteça. É sempre assim, meu Deus. Primeiro tem que mudar dentro, para depois mudar fora. Primeiro a visão tem que mudar, o espírito tem que mudar. Primeiro a fé tem que mudar, porque não há como o Senhor, meu Deus, fazer algo diferente daquilo que nós cremos. Pedro estava convencido com seus companheiros que aquele seria o resultado dele naquele dia. Zero, nenhum resultado. Mas após a palavra e após a direção que o Senhor deu a ele, ele creu que podia viver algo diferente. Certamente não imaginou que fosse viver algo tão surpreendente, mas é isso que o Senhor faz. É isso que o Senhor faz. O Senhor sempre vai muito além das nossas expectativas. Deus, levanta o teu povo agora. Levanta, que ela se agarre às promessas que o Senhor tem feito, que ela se agarre a cada palavra de vitória que tem sido liberada, que ela não se curve, Senhor, às circunstâncias, às previsões negativas, mas que ela olhe para o Senhor, que ela olhe para o alto, como o salmista fez: eleva os meus olhos para os montes,
De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Deus, ajuda ela a olhar para o alto, olhar para o Senhor, meu Deus, porque os que olham para o Senhor não se decepcionam, seus rostos jamais mostrarão decepção, diz a sua palavra. Mas quando, meu Deus, olhamos para nós mesmos, quando olhamos para as circunstâncias, meu Pai, o que nos domina, o que passa a dominar as nossas vidas, são crenças limitantes, baixo merecimento, meu Deus, incredulidade, porque nós somos limitados, Senhor. Nós somos limitados. Nós não somos nada sem o Senhor. Nós não podemos nada. Quando olhamos para nós e para as circunstâncias, meu Pai, inevitavelmente o medo, a desesperança toma conta, a frustração, o desânimo toma conta. Mas quando olhamos para Ti, quando paramos para ouvir a Sua palavra, quando nos enchemos da Sua palavra, meu Pai, a nossa perspectiva muda, nosso olhar muda, nós nos levantamos espiritualmente, internamente, e então, Senhor, vivemos o sobrenatural. Eu oro agora para que cada pessoa esteja sendo tomada, possuída por essa palavra, esteja se vestindo dessa palavra, e creia, meu Deus, que não terminou, não vai terminar assim, que esse ano, meu Deus, não vai ser o que sugere, meu Pai, o que aparenta ser. Para muita gente, infelizmente, vai ser um ano terrível de perdas, meu Pai. Comércios, empresas irão falir, quebrar, meu Deus, muita gente vai acumular perdas nesse ano, mas nós que temos nos colocado debaixo do Teu governo, temos buscado a Tua direção, temos buscado seguir a Tua direção, fazer o que a Tua palavra manda, nós vamos ter um resultado diferente. Nós vamos ter um resultado diferente. Não, Senhor, ela não precisa mudar de ramo, mudar de profissão, ela precisa mudar a fé. Ela precisa mudar a visão, Senhor. Ela precisa, meu Deus, mudar internamente. Pedro não precisou trocar de barco, não precisou ir em outro lago, outro mar, no mesmo mar, com o mesmo barco, as mesmas redes. Viveu algo estrondoso. Então o Senhor está deixando claro que a diferença está em ouvir, em crer, em praticar a Tua palavra, em seguir as direções que o Senhor tem dado. Quantas pessoas, meu Deus, que essa tem sido a receita da sua vitória, do seu sucesso. Nós temos podido ouvir pessoas que justificam seu sucesso, justificam suas realizações desta maneira: eu ouço a Deus e eu faço o que o Senhor me manda fazer. Eu ouço a palavra, eu busco saber o que Deus pensa, qual é a vontade do Senhor, qual é a direção do Senhor, então eu sigo e dá certo. Senhor, quantas pessoas nós temos podido ouvir isso? O que eu faço para ter resultado é isso: eu busco a Deus, eu ouço a palavra, eu procuro na palavra saber o que é que Deus está me dirigindo, e aquilo que Deus me dirige a fazer eu faço, e dá certo. Senhor, que ela tome essa decisão hoje, que ela pare de ouvir outras vozes, que ela ouça somente a Tua voz, que ela fique com a Tua palavra, que ela abra mão de opiniões e argumentos, que ela se renda ao Senhor, meu Deus, e com certeza ela vai experimentar uma glória que ela nunca experimentou. Eu abençoo a todos agora que estão comigo, eu declaro vitória, grande prosperidade, uma pesca maravilhosa, resultados nunca antes obtidos, para a glória do Teu nome. Que 2021, meu Deus, fique marcado, meu Deus, como o melhor ano da vida dela. Para muitos, infelizmente, que não se submetem, não se curvam diante do Senhor, será um ano terrível, de perdas, de morte, como já tem sido. Mas para aqueles que creem, para aqueles que estão debaixo do Teu governo, debaixo da Tua autoridade, que reconhecem, meu Deus, a autoridade do Senhor e fazem o que o Senhor manda, será um ano de glória, o melhor ano de suas vidas até então.
é o que eu declaro, é o que eu profetizo, e quem crê, diga: eu creio, eu tomo posse dessa oração, e eu declaro que esse ano será o melhor ano da minha vida até então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus, amém. Pode aplaudir bem.